Bom dia, bom dia. Desculpas, 7 minutos atrasada, tive problemas técnicos, mas tá tudo certo. Que bom, que bom. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas na nossa live sobre o ABC da convivência parental. Hoje o dia começou com emoção, então vamos lá. Mônica Lobo tá aqui, convidar para o nosso papo. Ave Maria, deixa eu me recompor aqui. Bom dia! Bom dia! Vim pro verde. Vim pro Ai, que verde. linda! Vim pro verde para todo mundo acordar feliz. Ai, acho que eu vou até me mudar também, porque eu tô aqui nesse fundo cinza. Ainda estou bem passando mal, porque tive problemas técnicos, então quero te pedir desculpas de todo mundo que se programou para estar aqui às 8. É uma conta compartilhada, né? E aí eu entro numa, saio da conta, entra no outra e tal. Me enrolei um pouquinho, mas tá resolvido. Estamos aqui. Estamos aqui, isso é que importa. Isso. Então, quero te dar boas-vindas, falar um Obrigada. pouco desse movimento. Esse é um movimento espontâneo de um grupo de advogados e advogadas que trabalham com famílias, né? Somos participantes, membros da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB e também do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. E a gente vem percebendo e decidimos que a gente precisava pensar em alguma coisa, fazer alguma coisa para transformar a cultura do litígio, né? A cultura da briga. Eu sei que essa é uma discussão nossa, né, Mônica? Litígio, mas não é tema da nossa live aqui. Mas a cultura da ausência de diálogo, a cultura da briga, a cultura, enfim, né? E a gente tentar encarar o divórcio como um processo, um rito de passagem natural, que faz parte do nosso combinado, da nossa sociedade, e conseguir fazer isso de maneira mais suave, mais saudável, mais íntegra e que preserve a todos, especialmente as crianças e os adolescentes, né, os filhos. Então, a gente tem feito uma série de lives essa semana para trazer informação útil para as pessoas que estejam passando por um momento difícil, um momento de conflito na família, um divórcio, ou pensando sobre isso e querendo ter um pouco mais de informação de maneira simples, didática, né, e clara. Então, é isso. Estamos aqui nesse movimento do divórcio com respeito e hoje o nosso tema é o ABC da convivência parental. Falar o que é isso, né? Como é que é isso, né? Dos pais que se separam e de repente não moram mais com os seus filhos, que combinados precisam de fazer, quais os efeitos disso para, né? Enfim, para a saúde emocional das crianças, né? Existe muita discussão em torno disso. Então é isso. Você é a nossa convidada especial dessa manhã. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar nessa interlocução com você e com todos os advogados que estão aqui e outros profissionais que estão pensando junto com a gente. Queria dar os parabéns a você, a vocês, a todo mundo que está tendo essa ideia de fazer essa campanha que eu acho tão importante, né, para fazer as pessoas refletirem um pouco no como atravessar essa fase do ciclo da vida, que não é programada, mas que é comum cada vez mais. Esse domingo eu li no Globo, no Caderno Saúde, um psicólogo chamado Adam Grant. E ele escreve, eu vou até comprar o livro dele, pensar, não devemos ter medo de mudar de ideia. Pensar é evoluir. Então, acho que isso vale tanto para, em algum momento, meu casamento não está bom, quero mudar de situação, né? Como é que eu posso fazer esse processo que, a princípio, sempre parece meio difícil, mas que tem formas de conseguir fazer. Então, esse ABC da convivência
Eu acho que está embutido em várias lives que vão acontecer dessa semana, o que eu preciso cuidar para poder fazer essa transição de uma forma saudável e construtiva para os filhos. Como a gente diz, conflito não é ruim, como a gente lida com ele que torna ele bom ou ruim. Então, queria perguntar para você, né, tem várias coisas polêmicas em relação a essa convivência. Um dos pontos é a questão que você explicasse um pouquinho para quem não está familiarizado o que é guarda compartilhada, qual é a diferença da guarda compartilhada, entre aspas, de uma moradia dividida. Quais são os temas que você acha mais importantes nesse ABC da parentalidade? Então, vou começar, acho que diferenciando justamente isso, né? Que é uma dúvida super comum. O que é a guarda, né? A guarda, essa ideia da guarda unilateral, da guarda compartilhada e da rotina de convivência, que antigamente se falava em visitação, mas hoje à noite a Renata Ferrara e a Marília vão fazer uma live para falar sobre isso, para falar sobre essa questão do vocabulário da nomenclatura, mas só para explicar, porque tem muita gente que já está entrando aqui, por exemplo, pensando como é que vai ser a rotina de visitação, o esquema de visitação na hora de uma separação, né? E essa é uma expressão muito ruim, muito negativa, que a gente visita quem a gente tem cerimônia, né? Quem está preso, quem está internado, enfim. Pais e filhos, mães e filhos não se visitam, convivem. Então, existe um pouco uma confusão de que guarda compartilhada significa necessariamente tempo compartilhado, né? E o que diz a lei aqui, eu até abri o Código Civil para a gente desmistificar um pouco também o texto da lei, e né, que bom que as pessoas pudessem abrir o código, ler e entender e se apropriar do que está dito ali, porque é o que rege a nossa vida e as nossas relações. Mas o que está dito no artigo 1583 do Código, eu não vou ler ele todo, mas vou dizer só que guarda compartilhada significa a responsabilização conjunta, tá? E o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sobre o mesmo teto. Ou seja, numa separação, quem se separa são, né, os adultos, o casal, passam a não conviver mais sob o mesmo teto, mas continuam sendo pai e mãe e exercendo todos os deveres, obrigações, direitos de cuidar em relação àqueles filhos, que é o que se chama de poder familiar. E isso foi falado na live de ontem, bastante ontem. O dia foi dedicado a falar sobre guarda e guarda compartilhada. Mas o que eu queria dizer é que existe essa confusão. Então, você pode ter a guarda compartilhada, mas a convivência não necessariamente ser dividida 50-50. A tomada de decisões, né, relevantes sobre a vida dos filhos, ela deve ficar com o pai e com a mãe. Mas o que diz a lei aqui, mais adiante, é que essa convivência ela deve ser organizada da maneira mais equilibrada possível entre os pais. E isso tem que ser considerado o quê? A distância aonde os pais vão morar, qual é a rotina de trabalho, qual a disponibilidade de cuidados, como é que é a organização daquela família. Agora, redesenhada em duas casas diferentes, mas qual é a viabilidade, né, de se manter um convívio bem dividido ou não. Então, se você tem um casal que decide se separar, um ex-casal, né, conjugal, como a gente diz, mas que vão morar no mesmo bairro, essa divisão fica facilitada, né? Essa divisão no cotidiano das crianças, né, de estar ali buscando na escola, dividindo a semana, dividindo o tempo, fica facilitada. Agora, se um vai morar num canto da cidade, outro na outra, aqui no Rio, uma vez eu atendi um casal, para quem não é do Rio, acho que não vai fazer sentido, mas um foi morar no Leme e o outro no Recreio, né? Então, assim, imaginem, quem não é do Rio, dois bairros muito distantes, que a criança ia passar, sei lá, 1h30 no mínimo para ir, né, para voltar, onde ia ser a natação, onde ia ser a escola, o inglês. Então, nesse arranjo, não dá para fazer, né,
combinar uma rotina assim tão dividida. Então, assim, só para te dizer que o que diz a lei, é importante a gente diferenciar a guarda, que é a tomada de decisão, a responsabilidade compartilhada, e isso independe de onde as pessoas moram e o tempo que cada um passa com as crianças. E outra coisa é a rotina de convivência, né? Que é isso que a gente está dizendo aqui. Como que vai se dar a organização do dia a dia, né? O calendário, datas especiais, férias, como que vão organizar o calendário e o cotidiano dos filhos. Tá, então queria aproveitar essa deixa sua e trazer aqui o que eu chamo de o azeite desse processo de separação. O azeite no sentido de fluir, de não ter atrito, de amaciar, né? Todos os valores que a gente pode trazer de um processo emocional e relacional que estão ligados a essas decisões. Então, o primeiro ponto, e quando você fala divórcio com respeito, é olhar o seu ex-cônjuge tentando olhar do ponto de vista dos filhos, do ponto de vista de o que eu posso ajudar, por mais ressentida que eu esteja, o que eu posso ajudar ao pai dos meus filhos começar a trazer um pouco esse protagonismo. O que eu posso ajudar o pai dos meus filhos a fazer essa transição, ou a mãe dos meus filhos, da melhor forma possível. Se essa relação de ex-casal consegue ter um mínimo de azeite, de fluidez, eu vou entender que se o meu ex-marido ou ex-mulher estiver bem nessa situação, eu vou conseguir fazer esses combinados de forma a cuidar dos filhos, né? Eu conto essa história de um casal que conseguiu fazer essa separação num processo cuidado, num processo colaborativo, e que eles fizeram com o filho a passagem simbólica da casa da família para a casa de um dos dois. E a mulher, a mãe, conseguiu ajudar o ex-marido a montar a casa. Era uma casa que era 3 quadras ou 5 quadras de uma da outra. A escola não mudou, a rotina não mudou de uma certa forma. Claro que sempre muda, mas assim, só da criança saber que eles tinham uma relação amigável e produtiva em relação a cuidar dele, porque essa casa, ele ia ter 2 casas, ele entendeu isso, fez uma super diferença. Então, nesse ABC da convivência e do pós-divórcio, eu acho que o ingrediente é esse, né? Trazer o olhar do outro, que o outro é o pai ou a mãe do meu filho para o resto da vida. E que Sim. Eu tenho que facilitar essa convivência, apesar de muitas vezes eu estar ressentida, estar super triste, estar magoada, não ter sido uma escolha minha, né? Não é tão fluido assim, mas pelo foco dos filhos eu acho que é um ponto que a gente tem que olhar. Qual é a outra coisa que você acha que é importante nesse ABC da convivência pós-divórcio, né? Porque as pessoas, quando chegam, né, nos escritórios, e acho que muitos que podem estar assistindo a gente aqui hoje, podem estar se perguntando, uma das ansiedades no momento de uma separação é como vai ser, né? Como vai ser a nossa rotina. Então, ontem conversamos sobre guarda, hoje vamos entender sobre essa mecânica, o dia a dia, né? Como é que vai se dar agora a rotina com as crianças, com os nossos filhos. Então, como eu falei, a lei não estabelece. O que às vezes, né, as pessoas chegam no escritório, o que diz a lei? Quanto tempo que ele vai ficar comigo? Né? Não sei o quê, vai morar com quem? Tem que ter uma casa, uma residência. E tem um artigo aqui, o 1584, que no parágrafo 3º, ele diz, também não vou ficar lendo, mas num pedacinho, ele diz o seguinte, né, que os períodos de convivência com os filhos podem ser combinados entre os pais ou determinados por um juiz, se não tiver acordo, né? Mas que, eu queria aí que entra você, né? Poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe multidisciplinar. Então, o que eu quero dizer em outras palavras?
Quando chegam as pessoas que estão começando a pensar em se separar e com filhos pequenos ou adolescentes, enfim, tem um capítulo desse combinado chamado, né, da convivência parental, da rotina de convivência, em que vai ficar estabelecido que dias da semana, né, os filhos vão ficar com o pai, ou com a mãe, ou com o genitor, ou com, enfim, né? Hoje a gente tem múltiplas possibilidades, mas que dias da semana? Então vai ser finais de semana alternados, né? Busca na sexta-feira, devolve no domingo à noite, ou na segunda-feira, tem pernoite durante a semana, né? Um pernoite só ou não, ou esses pais estão se organizando para dividir o tempo dos filhos meio a meio. Então, tem algumas famílias que combinam, fica com o pai, né, na segunda e na terça, com a mãe na quarta e na quinta, e os finais de semana são alternados. Outras famílias combinam uma semana com cada um. A criança fica de domingo a domingo, né, na casa, uma semana com a mãe, uma semana com o pai. O que eu quero dizer, outros combinam alternado, dorme segunda e quarta com a mãe, terça e quinta com o pai e alterna finais de semana. O que eu quero dizer é que durante a semana útil, né, os arranjos são múltiplos e vai, como eu falei, de acordo com a realidade de cada família, né? Trabalhos, idade dos filhos, disponibilidade para cuidar, etc, etc. No mais, nesse capítulo ainda vai entrar datas especiais, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, Carnaval, tudo isso, né, fica previsto num combinado em que o ex-casal vai se orientar por ali. Esse ano o Carnaval é comigo, a Páscoa é com você, e assim vão combinando, né, essas datas importantes, férias. O que rege, Mônica, para o direito hoje, esses combinados, essas relações parentais, é o equilíbrio, tá? É o equilíbrio. Então, hoje, no cenário, né, ideal, ou onde a gente está, o chamado do legislador, da lei para a sociedade né, homens, mulheres, pais e mães, mães e mães, enfim, pais e pais, são corresponsáveis. E o que deve reger essa relação, de novo, é o equilíbrio. Então, o equilíbrio na tomada das decisões, o equilíbrio no tempo de convívio com os filhos, o equilíbrio no custeio, né? E por aí vai. Não, Fala. eu estou achando graça, eu acho fundamental isso que você está falando, mas assim, numa hora dessa, você ter equilíbrio às vezes é muito difícil, né? Mas esse é o desafio. É por isso que a Pois é. gente trabalha em equipe. E aí a Val colocou uma ajuda ali para a gente, que eu acho fundamental, que ela disse Deixa eu assim, ver. os acordos provisórios nesse momento são bem-vindos. Não foi essa a frase dela, mas foi o que eu aprendi, né? E o que eu estava pensando enquanto você estava falando, e eu acho que tem a ver com esses acordos provisórios, é que num processo de separação, num processo de divórcio, a gente sabe que existe o rompimento de um vínculo afetivo. Eu não gosto mais do meu par, não quero mais morar com ele, mas existe um vínculo emocional. Eu não sei o que as crianças comem. Eu, aqui, mãe ou pai, não sei como é que eles gostam de dormir. É ela que fazia algumas coisas. Eu não sei resolver alguns problemas da casa, que era ele que era encarregado, que a gente chama de dependência emocional. Então, esse momento de fazer esses acordos, é importante que o casal e os advogados entendam que eles estão com uma dificuldade de romper essa dependência emocional. Você fazia os PowerPoints para mim. Eu não sei fazer os PowerPoints da minha apresentação. Você tinha cuidados com os meninos que eu nem tomava conhecimento do que era aquilo. Então, essa transição, esses acordos provisórios, vão dar conta desse momento. E se o casal entender que essa dependência é mútua, não tem um que é totalmente autossuficiente e o outro hipossuficiente. Tem questões objetivas e subjetivas que estão permeando e que permearam esse casamento e que precisam ser revistas para, de alguma maneira, vão acontecer também no par parental pós-separação. Então, assim,
eu vou lembrar, por exemplo, ao meu ex-cônjuge, que as crianças têm natação tal dia, né? Eu me lembro de um caso que a gente atendeu, assim, ele fazia muita... esquecia a camiseta que tinha que levar para o colégio, não botava a roupa de ginástica, tinha lá umas questões, e ela ficava muito irritada. E ela ficava irritada com ele, e não facilitava a funcionalidade dele como pai. A hora que ele entendeu que isso estava prejudicando ao filho do casal, ela começou a mudar um pouco esse olhar. E ele também, por sua vez, começou a ajudá-la em outros pontos. É você reconstruir esse vínculo parental de um outro lugar. Os dois tendo autonomia. Na sua casa, cada um vai ter a função de pai e mãe. E a autoridade é do dono da casa. Eu acho isso importante, para não ficar interferindo um na casa do outro. Agora, uma ajuda no sentido de organizar, se o outro conseguir ter esse diálogo, é tudo de bom nesse momento. Então, é uma das coisas do nosso ABC, é olhar e cuidar dessa dependência emocional, porque ela existe. E como é que eu dou conta dela? E o outro dá conta dela. Esse Alguém é um colocou. desafio, eu vou ler os comentários, mas esse é um desafio, né, que a gente fala que o divórcio é o momento da dissolução, do rompimento do vínculo conjugal, então, ao mesmo tempo que é da consolidação de outro plano de vínculo, que é o vínculo parental. Então, tem esse paradoxo, né, que você está trabalhando com pessoas que estão, né, se desenlaçando por um lado, e estão reafirmando e consolidando e fortalecendo esse enlace parental que é perene, porque não existe Peraí. ex-pai, ex-mãe, por aí vai. Mas eu vou cuidar dessa palavra, né? Consolidando. Eu acho que essa palavra consolidando pode trazer uma ideia de uma parceria e de um diálogo que é desejável, mas às vezes é inviável. Eu acho que quando Sim. vocês trazem essa palavra respeito, eu acho uma palavra muito boa, porque essa palavra respeito não quer dizer que eu vá passar a achar o outro a coisa mais incrível do mundo, mas eu tenho que respeitar a figura parental que está lá, que é o pai que eu escolhi para o meu filho, ou que acidentalmente, eu indevidamente fiz parceria para ter aquele filho. Então, o meu padrasto dizia, tem erros da juventude que a gente paga a vida inteira. Eu acho que é uma escolha, e naquele momento você fez aquela escolha, seja qual ela tenha sido, e você precisa ter respeito pelo seu filho. Então, essa consolidação, eu talvez traria a palavra transformação, reorganização dessa parentalidade, entendendo as individualidades de cada casa. Né? Então, eu acho que é por aí, nesse sentido que eu queria trazer. Deixa eu ver os comentários, que eu já queria te fazer uma outra pergunta. Val falou, né? Você já falou sobre os acordos provisórios, ou seja, hoje em dia, pessoal, é possível fazer um combinado temporário, provisório, para experimentar a convivência, ver como que a família... Porque é muito difícil tomar uma decisão definitiva quando você não sabe ainda como vai ser, nem onde você vai morar direito, você ainda está, né, tá no meio de um turbilhão ali, no olho do furacão, tendo que tomar decisões definitivas. Então, é possível fazer um acordo provisório, experimentar por 3 meses, 6 meses, 1 mês, tudo, né, dentro de um combinado para ver como que todo mundo se sente nessa nova rotina, né? Eu acho que isso que a gente precisa frisar bastante. Júlia comentou, quando há cuidado e coparticipação na construção dessa relação parental, os filhos ficam confortáveis, inclusive para reconstruir combinados junto aos pais. Perfeito. Esse comentário, Olivia, traz um conceito, né, que eu gosto muito de falar e que eu acho importante trazer para cá, que é o que ele é húngaro, chama-se Borzomeni Nagy. Ele fala do conflito de lealdade. Todo filho tem esse conflito de lealdade. Qualquer equipe, qualquer triângulo, você tem sempre essa dança. Né? Eu estou fazendo aliança com um, estou deixando o outro de fora.
os dois estão fazendo aliança, eu estou de fora. Então, esse conflito de lealdade permeia fortemente esse processo, porque se a criança tiver que fazer escolha, ela vai se ver em maus lençóis. Então, é importante que os pais preservem o outro e que permitam aos filhos, dentro de casa, quando a gente está casado, isso é tão comum, né? Meu filho dizia assim, mãe, você não entende nada de roupa, nem a sua, quanto mais a minha. Quero perguntar ao papai, porque o meu marido era o que entendia de estética mais do que eu, dentro do conceito familiar. Então, tem especialidades de um e de outro que, quando a gente está casado, a gente divide. Quando a gente se separa, a gente fica meio ressentido de perder um lugar, porque não tem mais o par que vai nos ajudar a fazer uma dupla. Então, às vezes, a tendência é dizer, seu pai não sabe isso, e bota a criança nesse conflito. Então, cuidar de que a criança tem pai e mãe, e ela vai dançar com afeto com um e com o outro, sem precisar ter lealdade a um e denegrir a imagem do outro. Aquele... como é que é o nome daquele vídeo que a gente passa, da alienação parental, né? A morte inventada. A morte inventada, que a menina fala. Se eu pudesse dizer para o meu pai hoje, eu diria, não desiste, não desiste, né? Num processo de alienação parental. Então, se isso for cuidado, esses processos de alienação parental vão virar coisa do passado, espero eu. Sim. Você falou várias coisas que eu anotei aqui. A gente daqui a pouco vai encerrar, que a ideia é que as lives sejam enxutas, né? Para também não ficar muito pesado, muito conteúdo. Mas eu queria pegar dois ganchos aqui, né? A Carla comentou o parágrafo 3º do artigo que eu li, né? Falando que o juiz pode decidir o que é melhor, como é que vai se dar a rotina da criança, com base no auxílio, né, de um profissional específico ou de uma equipe multidisciplinar, é verdade, né? No caso do juiz decidir, mas o que é importante a gente colocar aqui é que a construção disso, seja pelo juiz, seja, né, pelas próprias pessoas, ela é muito desafiadora. E o que diz, o sentido, né, o recado do legislador, de novo, não existe um formato único, né, que atenda a todas as famílias, a lei não dá conta, então vamos usar a equipe, vamos trabalhar com equipe multidisciplinar, com né, psicólogos, terapeutas que possam trabalhar essas questões, que possam ajudar, né, os filhos a terem uma voz, cuidando dessa questão da lealdade, sem que eles tenham que fazer escolhas, não é isso, mas para que os pais possam estar mais enriquecidos de informações sobre os próprios filhos e tomar uma decisão mais consciente. Então, eu acho que o sentido aqui que eu queria te perguntar é como que isso chegou, né, na nossa realidade, da realidade do direito, o trabalho com a equipe multidisciplinar, porque, Mônica, eu me lembro quando eu comecei a advogar na área de família, que existia uma crença de que a divisão do tempo era ruim, que os psicólogos eram contra a divisão do tempo da criança entre a casa do pai e a casa da mãe, que criança tinha que ter um domicílio, que criança tinha que ter uma casa, que não era saudável para as crianças, por exemplo, passar uma semana com um, uma semana com outro, ou dividir a semana com cada um. O que você acha disso? Você pode comentar? Olha só, eu vou voltar ao início que eu falei, a frase do psicólogo que lançou esse livro, não devemos ter medo de mudar de ideia, né? Pensar é evoluir. Eu acho que era verdade, eu acho que assim, dentro de um pensamento cartesiano, os advogados estavam num lugar e os psicólogos estavam no outro lugar, como se um processo de separação fossem duas coisas que corressem paralelos. Uma coisa é o que eu vou cuidar do objetivo e o outro está cuidando do subjetivo. E eu acho que essa mudança é assim, maravilhosa, no sentido de que assim, nos contaminamos positivamente com uma visão de que assim, um processo é transdisciplinar. Tem muitas
muitos olhares envolvidos, muitas teorias por trás. Nenhuma vai dar conta de tudo. Daqui a 20 Sozinho. anos, outras pessoas vão estar trazendo outras formas de resolver e são bem-vindas. Então, a flexibilidade, a possibilidade de enxergar um objeto de vários ângulos é que está trazendo isso. Então, essa divisão, hoje em dia, está se priorizando muito mais a relação, né, e a importância dos vínculos afetivos do que, muitas vezes, uma situação objetiva. O tempo, né, não é tão fundamental, mas a relação é muito importante. Então, se o casal resolveu essa dinâmica de uma forma colaborativa, como a gente traz, com respeito pelo outro, como a gente está falando aqui, se um vai ficar uma semana e o outro na outra, se a criança sente que aquele par, que não, a pai ou a mãe que não está presente, está presente de outra maneira na aceitação daquela convivência, na validação da importância do pai na vida do filho ou da mãe na vida do filho, esse tempo é subjetivo, Olívia, não é um tempo objetivo, desde que a gente tenha essa visão. Alguém colocou uma questão super importante que eu acho que não dá tempo, dá uma outra live, que é a importância dos avós, o papel dos avós, que eu acho que isso é uma questão que é bastante polêmica. A gente tem visto isso nos nossos escritórios e consultórios, os avós reivindicando, né, a convivência com os filhos, mas eu acho que, eu não sei, acho que não dá tempo hoje da gente trazer esse tema. Está nesse abecedário da convivência pós-divórcio. Não sei o que você acha. Não, acho que só dizer que, claro, é um direito das crianças conviver com a família extensa, né? E não só pai e mãe, mas avós maternos, paternos, primos, enfim, é um direito dos avós e um direito das crianças, né? Esse convívio. Então, sim, ele pode ser regulamentado, ele pode ser requerido, inclusive judicialmente, mas dentro desse lugar de avós também, né, Mônica? Que pois isso, era sim, dá isso que uma eu outra queria. live. Mas eu só queria fechar isso aí para não deixar a bola quicando. Tá. É que o seguinte, dentro de uma família existe uma hierarquia. Quem são os executivos da família são os pais. Os avós são consultores. Então, é importante que os avós entendam que a convivência deles não é dentro de uma função executiva, é dentro de uma função amorosa, de fazer um revezamento com esses pais, de poder entrar, às vezes, num lugar executivo por pedido dos pais, mas não disputarem com os pais os deveres e as regras que vão ser estabelecidas. Uma coisa é eles serem consultores, outra coisa é eles acharem que eles têm o poder de educar, que esse poder é dos pais, não é dos avós. Acho que esse ponto é muito importante deixar claro. Muito, muito importante, porque é isso, né, Mônica? Eu acho que para a gente fechar nosso papo, tem até um comentário aqui muito legal da Vanessa. Vamos falar de multiparentalidade, sim, mas numa próxima. Vamos ver se a gente inclui ainda na programação dessa semana, Vanessa, sobre multiparentalidade. É um tema que eu amo. Mas, assim, acho que a gente está falando de um lugar de transição, né, para esse casal, de organização dessas hierarquias, de, né, como eu aprendi com você, construção de novas fronteiras, né, de respeito pelas diferenças, né, e de reconstrução da confiança, porque eu preciso confiar. Você trouxe, né, alguns exemplos disso. Será que ele vai saber? Será que ela vai fazer como eu faço? Ou ele vai fazer do meu jeito e a criança vai ficar do lá? Né? Então, assim, tem um desafio nosso, é ajudar esse par a reconstruir a confiança para que as diferenças elas venham para enriquecer o universo dos filhos e não para cindir, e não para rachar, né? E não para deixar essas crianças divididas e conflitadas, e nesse lugar do conflito de lealdade que você falou, né? Que as diferenças sejam para ampliar o repertório. Isso, Né? nossa, que horror! Eu estava com essa palavra na cabeça, ampliar o repertório. Mas a gente tem uma comunicação, você sabe. Olha só, eu queria agradecer o convite,
mais uma vez, dar parabéns para vocês e convidar assim, os psicólogos que ainda não conhecem para buscar essas parcerias, porque são bem-vindos nessa dupla e os financeiros também, para a gente conseguir cada vez mais construir com essa multiplicidade de lentes, né, uma sociedade mais justa, mais harmonizada, mais feliz em último momento. Sem mais. Muito obrigada, Mônica. Obrigada, pessoal. Bom dia. Beijo Boa para todo mundo. terça-feira. Bem-vindos. Bom dia para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.